Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11. Diz assim então a palavra de Deus: Senhor, estejam, pois os teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Até aqui tomamos assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãozinho, aqui algo impressionante, não só através de Neemias, mas nós vimos aqui então um chamado, e não simplesmente um chamado de qualquer maneira. O Senhor, Ele chama a todos. O Senhor tem nos chamado a todos. Aleluia. O Senhor, quando Ele chama para a pessoa poder aplicar e fazer a sua obra. Aquilo que o Senhor quer determinar em certa cidade, em certo local, como o Senhor também chamou a Moisés, como Deus também chamou a Abraão, como o Senhor também chamou a Samuel. E cada chamado que Deus teve com esses homens, Deus falava com eles. Aleluia. O chamado que Deus teve com o profeta Isaías, o Senhor falou com ele, e ele caiu por terra. O Senhor teve que botar uma brasa. O chamado que o Senhor teve na vida do profeta Samuel, foi o Senhor falar com ele em sonho. Aleluia. O chamado que o Senhor teve na vida de Moisés, foi a forma de Deus falar com ele, se manifestando em uma sarça de fogo ardente. Aleluia. E o chamado que o nosso pai na fé, chamado Abraão, teve, foi quando o Senhor também falou com ele ouvindo a voz do Senhor, aleluia, pedindo para ele sair da sua terra. E eu vejo aqui algo na vida de Neemias, que não foi só um chamado que ele teve. Eu posso ver aqui que não foi nada de Deus chamar a Neemias para uma obra, mas Neemias, ele apresentou o seu chamado em uma forma voluntária, sem Deus chamar ele. Impressionante que o Senhor, aleluia, graças a Deus, antes de chamar a Neemias, antes do Senhor falar com Neemias, ele tomou a posição de fazer a obra de Deus voluntariamente. Voluntariamente é quando a pessoa, ela não quer ganhar nada. Voluntariamente é quando a pessoa, ela se decide fazer a obra de graça, fazer a vontade do Senhor. E Neemias, ele só não fez a vontade de Deus, mas ele também foi enviado a pregar para o povo um arrependimento, a pregar ao povo, aleluia, para o povo poder fazer um concerto com o Senhor. Aleluia. Enfim, aleluia, a Bíblia vai dizer que Neemias, filho de Acalias, Neemias foi uma das pessoas que viveu em cativeiro.
no momento que o povo de Judá de Jerusalém foi tomado e foi levado em cativeiro, seu pai, chamado Acalias, cativeiro, o lugar onde o povo foi levado para poder ficar cativo, para poder ficar preso, para poder estar sujeito, aleluia, a os maus tratos. Acalias foi tomado da cidade de Jerusalém quando foi invadido pelo rei Nabucodonosor, aleluia, foi levado em cativo para Babilônia, lugar chamado Susã, a fortaleza, onde foram levados. E quem conseguiu fugir dessa invasão de Jerusalém, conseguiram fugir, mas quem não conseguiu fugir foi levado em cativo. E aqueles que fugiram ficaram em grande miséria, ficaram em grande dificuldade, passando uma necessidade grande, com a miséria. Aleluia, Jerusalém só não foi invadida, mas foi destruída. Aleluia, Jerusalém foi queimada, Jerusalém foi derrubado os muros, Jerusalém foi destruído. Aleluia, por não ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando Acalias, pai de Neemias, foi levado a cativo para Babilônia, aleluia, ali naquele cativeiro nasce Neemias. Nasce Neemias no meio daquele cativeiro, aleluia, ou seja, sua mãe ganhou Neemias em meio a um cativeiro. Neemias nasceu, aleluia, Neemias não estava dentro da cidade que onde era para estar. Neemias não estava dentro de Jerusalém, mas Neemias estava em cativeiro, em uma terra sofrida, em uma terra de dificuldade. Ali estava Neemias, e o seu pai, Acalias, depois de tempo, explicou a Neemias a situação que eles enfrentaram, que eles passaram para estar naquele cativeiro. Aleluia! Mas o seu pai dá um conselho a Neemias, dizendo de uma forma a ele, aleluia, que ele estava no cativeiro, mas não ia viver no cativeiro. Estava no cativeiro, mas não ia ficar no cativeiro. Aleluia! Por mais que passasse, não ia ficar dentro daquele cativeiro. José chegou a falar, dizendo: eu estou no Egito, mas quando eu descer a sepultura e me deitar, os meus ossos é tirado daqui. Aleluia! E o seu pai Acalias, olhando para Neemias, disse: meu filho, tu estás em cativeiro hoje, mas tu não se preocupa, que o nosso Deus, o meu Deus do céu, o Deus de Jerusalém, há de pelejar por nós. O Deus que pelejou lá no Egito, tirando nós do sofrimento, nosso pai da fé, é o mesmo Deus que vai vir aqui e vai tirar e vai fazer a obra. Aleluia, glória a Deus. Enfim, o seu pai trabalhava ao rei, o seu pai era copeiro do rei. O seu pai morre, Acalias morre, e Neemias assume a posição de seu pai, copeiro do rei Artaxerxes. Aleluia! Algo impressionante,
que Neemias se alegrava. Neemias se alegrava quando falava da cidade de Jerusalém. Aleluia. Impressionante que Neemias, ele não teve o privilégio de estar dentro da cidade. Aleluia. Mas ele falava da cidade de Jerusalém como se ele vivesse lá dentro. Algo como se ele vivesse lá dentro. Ele comentava, ele falava, aleluia, e se alegrava quando falava na cidade de Jerusalém, a cidade de seus pais na fé. Ele se alegrava porque não vivia lá dentro, mas ele ficava contente só no citar o nome da nação de Jerusalém, a nação de Judá, porque era o sonho de Neemias estar lá dentro para conhecer a cidade. É que nem nós nessa noite, aqui nessa noite, a gente sabe que o Senhor tenha preparado algo grande, algo melhor. A gente sabe que o Senhor preparou uma grande morada no céu, e a gente se alegra quando a gente vê as promessas que Jesus Cristo ele fez para nós, que não é para turbar o nosso coração, mas era para nós crer, porque a morada que ele preparou estava sendo preparada para eu e para você nessa noite, e nós se alegremos. Imaginemos, a gente se alegra quando a gente fala que nós vamos morar no céu. A gente fica contente porque a gente imagina a cidade de ouro. Aleluia. Isso alegra nós. Como pelos contos da Bíblia, a cidade de ouro, o rio da água da vida, a árvore da vida, a gente se alegra saber que lá nós vamos encontrar isso. Neemias se alegrava quando falava na cidade. De repente veio a notícia de Jerusalém a Neemias, e nesse tempo Neemias era o copeiro do rei. Neemias, sendo copeiro, ele servia ao rei. O que eu vejo na vida de Neemias, servindo ao rei, e Neemias nesse tempo, ele corria risco de morrer a qualquer momento. Aleluia. O copeiro, quando vai servir ao rei, ele vai com a bandeja na mão para servir o rei. Quando o rei estivesse com sede, quando o rei quisesse beber um vinho, lá ia Neemias pegar o vinho das melhores qualidades. Neemias botava na bandeja os copos e o vinho para poder servir o rei na presença do rei Artaxerxes. 2 copos iam na bandeja, um para Neemias tomar e o outro para o rei poder tomar também. Os dois tomavam. Neemias, como sendo copeiro do rei, o rei mandava Neemias botar no copo dele. Aleluia, verdade. Para ele poder tomar primeiro, porque se tivesse envenenado, o rei não ia tomar. Aleluia. Quando Neemias botava no copo dele o vinho para o rei, aleluia, Neemias dava, ele tomava aquele vinho que ele botou. E o rei esperava alguns minutos para ver se tinha algum veneno, para que o rei não morresse. Mas Neemias tomou. Então o rei via se tinha algum veneno, porque se tivesse envenenado aquele vinho, quem ia morrer era o copeiro, era Neemias. E eu vejo nisso que Neemias corria risco de morte toda hora, todo momento. Mas eu entendo na palavra do Senhor Jesus Cristo que aquele que tem a promessa do Senhor para ser realizado, ele pode correr risco de morte todos os dias, todo momento, todo mês, todo ano.
o Senhor dá o livramento, porque Ele teme o nome do Senhor. Aleluia! Neemias, quando via que não estava envenenado, o rei tomava. Impressionante que para poder se apresentar diante do rei, sendo golpeiro, tinha que ter uma posição, não era de qualquer maneira. Como é que a pessoa ia chegar diante do rei de qualquer maneira, rindo, sorrindo? Não. Neemias tinha que chegar de cabeça baixa diante do rei, botar para ele, Senhor, dá um olho nos olhos do rei, e dar para o rei servir. E tinha que sair na presença do rei, não de qualquer maneira virando as costas, mas tinha que sair na presença do rei, aleluia, como um sinal de respeito, de humilde. E Neemias saía. Impressionante que no momento que veio a notícia a Neemias, da cidade de Jerusalém, um dos seus irmãos, chamado Anani, quando veio trazer a notícia que Jerusalém foi destruída, Neemias se alegrou quando viu o seu irmão e disse: Anani, conta a notícia que tu viu em Jerusalém. A notícia que ia bater a Neemias agora. Uma notícia que ia fazer Neemias, aleluia, ficar desanimado. Uma notícia que ia fazer Neemias, aleluia, cair, entristecer, aleluia. Porque quem está na presença do rei não pode servir o rei Cristo, e tem que estar alegre. Aleluia, aleluia. E quando Neemias veio o seu irmão chamado Anani, ele disse: Anani, conta alguma notícia boa de Jerusalém, da onde tu veio. Talvez ele queria contar, mas ele não queria dizer a Neemias a situação que estava a cidade arruinada, acabada, destruída. Aleluia. Talvez a Anani disse: olha, Neemias, eu conto amanhã, hoje não dá, eu conto outra hora, porque agora eu vim de lá, eu estou cansado. Mas Neemias disse: não, conta como está a cidade, porque Neemias se alegrava quando falava de Jerusalém. E Anani então contou toda a verdade a Neemias, dizendo: a cidade está completamente destruída. Aleluia. A cidade está completamente queimada. Aleluia. Tá, Anani, aquelas portas bonitas, aquelas portas belas que tinha a cidade, está toda queimada e caído por terra. O muro que cercava a cidade está completamente caído. Aleluia. A cidade está completamente deserta. A destruição, aleluia, os entulhos, os lixos daquela queda dos muros da cidade estão todos lá em Jerusalém. Lá não tem mais honra. Lá não tem mais jeito. A cidade está completamente arruinada. E Neemias, quando soube, ele clamou, ele chorou, ele se lamentou, entristeceu. E ele falou aqui no versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei, lamentei por algum dia, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aleluia. Neemias entristeceu quando ele recebeu a notícia que Jerusalém estava derrubada.
Neemias se alegrava quando falava da cidade, da beleza da cidade, mas a notícia não veio nada bom para Neemias. Veio uma notícia de uma grande tragédia sobre Neemias, e isso levou Neemias a ficar triste, a chorar, a se lamentar, aleluia, pela destruição que a cidade estava. Neemias então se assentou e chorou, se lamentou alguns dias. Eu posso entender então que no capítulo 1 de Neemias é uma lamentação que Neemias faz perante o Senhor. Jejuou, aleluia, orando perante os Deus do céu, e disse a Neemias ao Senhor: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas os conceitos e a benignidade para com aqueles que te amam, guarda os teus mandamentos. Versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a teus olhos abertos para a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de noite pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. Ó Deus terrível, um Deus que permitiu a tragédia, um Deus que permitiu a cidade estar em decadência, por um povo que não queria adorar o nome do Senhor, por um povo que não queria adorar e agradecer o nome do Senhor. Mas Neemias, triste, desanimado, chorando, se lamentando, ele então no versículo 11, ele disse: ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Aleluia. Então era eu, copeiro do rei, Neemias orando, Neemias clamando a Deus, Neemias se lamentando perante Deus, para o Senhor ouvir a oração dele, para o Senhor poder ouvir a oração do servo dele, aleluia, para Deus poder responder a sua oração. Neemias poderia ter dito na oração, dizendo: Senhor, eu sei que nós somos um pecador, eu sei que nós pecamos, mas ouve a minha oração, ouve o meu coro, aleluia, uma oração, para que o teu servo, aleluia, dê graça a ele. Então naquele momento que Neemias orou a Deus, Neemias então, ele tomou a posição de fazer a obra de Deus voluntariamente. Aleluia. Irmãos, o que me atrai nessa mensagem é quando Neemias, ele vai servir o rei. Com a notícia que Neemias teve, ele tinha que servir o rei quando o rei chamava, e o rei chamou a Neemias para servir a ele. E Neemias estava com um semblante abatido. Neemias estava com um semblante aflito pela notícia. Aleluia! Pela notícia que ele recebeu. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que recebeu uma notícia e entristeceu você durante o dia. Você ficou desanimado, você ficou triste, você ficou, sem ter uma saída. Mas eu te digo, Jesus, ele manda você a levantar a tua cabeça, que novidade vai chegar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa nova Deus vai começar a fazer em nome
do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. Aleluia. Quando Neemias se apresenta ao rei para servir ao rei, com aquele semblante triste, com aquele semblante chorando. Versículo 5 de Neemias capítulo 1, versículo 5, e disse o rei, aleluia, e disse o rei, se é do agrado do rei, se o teu servo aceitar em sua presença, peço que me envie ajudar do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Neemias estava com o rosto triste, aleluia, e o rei falou a Neemias, o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não está doente, não é isso senão a tristeza do coração. Então temi muito, em grande maneira, porque na presença do rei não podia estar triste, tinha que estar alegre. Na presença do rei tinha que estar com um sorriso. Na presença do rei tinha que estar contente. E Neemias falou, como não vai estar triste o meu coração, pela notícia que eu recebi que Jerusalém está destruída, o meu sonho que eu sonhava tanto, os meus projetos que eu tinha sobre aquela cidade, era um sonho de Neemias, e o sonho que Neemias tinha estava completamente acabado. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos amados, se talvez você tinha projeto, se talvez você tinha um sonho que você queria realizar, e muitas das vezes você viu a desgraça, você viu que não vai dar certo, mas eu quero te dizer aqui nesta noite, o plano de Deus está de pé ainda, e nada está acabado ainda. Neemias tinha esse sonho de colocar os pés dentro daquela cidade, quando a cidade estava edificada. Neemias só não ia entrar para dentro daquela cidade, não, mas Neemias tinha um projeto dentro daquela cidade. Eu quero te dizer aqui nessa noite, se o teu projeto, os teus sonhos, as tuas promessas que você tem, aleluia, você olha a condição e diz que não vai conseguir, mas eu quero te dizer, há tempo de você determinar e profetizar sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos, que o Senhor ele vai fazer coisa grande. Neemias ele não desistiu, ele não abandonou nos projetos, mas ele disse, rei, eu quero uma carta para eu poder ir até a cidade, não só entrar dentro da cidade, aonde era meu sonho, aonde era meu projeto, mas eu quero ir lá dentro, edificar a cidade que eu tanto sonhava. Aleluia! Aleluia! Sabe o que é isso? É determinação. Sabe o que é isso? Que os sonhos que Neemias tinha de entrar para dentro de Jerusalém não estava acabada. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, aquilo que você está almejando, alcançando, que você acha que não vai dar, que está acabado, que terminou, não terminou. Quando você usa de autoridade, quando você usa com atitude correta, Deus começa a trabalhar na sua vida. Deus restaura, Deus restitui, Deus, Ele levanta, Deus dá força ao cansado, ao abatido, Deus dá força à notícia que vem nos afligindo. No livro de Filipenses, no capítulo de número
aleluia, 14, aleluia, e no versículo 12 ou 12 e 13, a Bíblia vai dizer que Paulo mencionou, dizendo da seguinte maneira: esquecendo minhas coisas que atrás ficaram, e avançando o que está em minhas frentes. Eu quero te dizer, a notícia que abalou a tua fé, não há motivo para você desistir, mas é motivo para você avançar em frente, é motivo para você seguir em frente, não parar na caminhada, não olhar para trás, o que está em nossas voltas fazendo nós desistir daquilo que nós queremos. Mas se nós queremos aquilo que a gente quer que se realize, nós temos que dar o passo correto, como diz Paulo, aleluia, avançando o que está em minha frente, junto ao alvo que é Cristo Jesus, em revelação e honra e glória. Levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus. Aleluia. Neemias não ia só simplesmente para edificar a cidade. Aleluia. Neemias se apresentou perante o rei. E pedindo uma carta para ir até na cidade, para trabalhar na cidade. Mas ele só não ia trabalhar, mas ele ia para governar dentro daquela cidade. Já era o projeto de Deus, já era os planos do Senhor. No capítulo 5, no versículo 14, a Bíblia vai mencionar, aleluia, graças a Deus, aleluia, no capítulo 5, no versículo 14, também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 30 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Já tinha projeto a ser cumprido lá dentro. Neemias pediu a carta ao rei, e talvez o rei queria saber, mas o que tu vai fazer lá dentro daquela cidade, Neemias? Qual é o teu projeto dentro daquela cidade? O que tu vai fazer lá dentro? Olha, meu Senhor, os meus sonhos que eu tanto tinha é de entrar dentro daquela cidade, passear dentro daquela cidade, da onde é o meu lugar. O meu lugar é lá dentro daquela cidade, mas está destruída. Eu sei que está caído o muro, rei, eu sei que está destruído, mas o meu sonho ainda é de pisar lá dentro. E para que tu não sabe, o rei, eu ainda tenho uma linhagem real, que eu ainda vou governar aquela cidade, aquela nação. Eu ainda vou edificar a cidade, vou levantar a cidade e vou governar a cidade, porque o Senhor não vai me botar só por cauda. O Senhor não quer que eu fique só como copeiro teu. O Senhor não quer que eu fique só servindo aqui e não tendo valor nenhum no que eu faço aqui, mas eu lá dentro da cidade, eu vou edificar a cidade e o Senhor vai me pôr como cabeça. Aleluia! Aleluia! Deus maravilhoso! Eu vou reinar dentro daquela cidade e eu quero a carta. Como Neemias era leal ao seu rei, todos os anos que ele passou servindo ao rei, sendo copeiro, o rei assina a carta para Neemias, e a assinatura do rei era muito importante naquela época. A assinatura que o rei assinou a carta a Neemias, dando o que? A autoridade a Neemias. E essa carta que Neemias recebeu na mão não era uma carta qualquer. Aleluia! A carta que Neemias recebeu na mão não era só para Neemias, aleluia, edificar a cidade.
mas era para Neemias governar, e já estava a assinatura do rei naquela carta. E o rei mandou Neemias passar até na cidade, até no bosque de Asaf, aleluia, para cortar algumas lenhas com aquela autoridade que Neemias tinha, aleluia, para poder levar para a cidade, para edificar a cidade. Neemias criou uma autoridade. Quem olhava Neemias via Neemias como copeiro. Aleluia. Quem olhava Neemias via Neemias como um zelo à esquerda. Quem olhava Neemias via Neemias como servo, como copeiro do rei. Mas ele não sabia que dentro de Neemias estava o chamado a ser concreto. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite, irmãos e irmãs? Igreja do Senhor, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, é que nós podemos ser reconhecidos como qualquer, nós podemos ser como qualquer, mas não sabe que dentro de nós a promessa já está se cumprindo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o Senhor mandou o soldado ir seguir a Neemias. Aleluia. Aleluia. Ó, então, versículo 9: então vi aos governadores da além do rio, e dele as cartas ao rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiro. Neemias, vai lá, faz o trabalho teu, e ao teu lado eu vou enviar um soldado, eu vou enviar homens, para acompanhar tu. Carta está na mão, vai lá, vai, edifica a cidade, governa sobre a cidade. Já tinha a ordem determinada do rei. Os soldados vão contigo. Olha só, irmãos, o que Deus faz. Neemias estava com a roupa do copeiro, Neemias estava com a roupa de servo, Neemias estava com a roupa do copeiro. E quem conhecia Neemias lá na cidade de Babilônia conhecia Neemias como copeiro do rei, como servo, como trabalhava para o rei. E quando Neemias saiu na rua, que começou a caminhar na rua com aquele soldado, todo mundo ficou pensando: o que ele já aprontou? Ele já está indo preso. O que Neemias já fez para o rei? Está saindo com uma comitiva de exército, de soldado do rei. Alguma coisa ele fez. Talvez o boato ia para um, o boato ia para outro, dizendo: olha, andou apontando. Alguma coisa fez para o rei, que o rei já está mandando prender. E quem ia chegar perto de Neemias e dizer: Neemias, o que tu fez? O soldado puxava a espada: não chega perto dele, que ele tem a ordem do rei. Ele é copeiro para vocês, mas ele é um governador que vai governar a cidade. Aleluia. Aleluia. Mas é copeiro. Eu estou com a roupa de copeiro, mas dentro de mim está o chamado de ser um governador do Senhor, o que o Senhor já determinou para a minha vida. Aleluia. Dentro de você não é só, irmãos, um chamadinho qualquer. Dentro de você não é só o nome que você leva, mas dentro de você está o projeto de Deus, aonde vai ser realizado, aonde vai ser concretizado, aonde vai reinar, aonde vai governar. Eu quero te dizer, dentro de você pode ser um nome seu espalhado aí, aleluia, mal falado, aleluia,
muitos falando de você aí afora, mas dentro de você, quando Deus cumprir a obra, eles não vão ver você da forma que eles pensaram que você era, eles não vão enxergar você da forma que você é. Quem enxergava Neemias enxergava como copeiro, quem olha para você enxerga você como servo, como copeiro, não serve para nada, mas quando vê Deus trabalhar sobre a sua vida, vai ver os planos de Deus agir, vai ver você dominar, vai ver você governar, vai ver você trabalhar diante de Deus, e eles vão ter que conhecer o Deus que você serve. É o nosso Deus, é um Deus vivo. Ele só não quer edificar a cidade, mas Ele quer levantar nessa noite, Ele quer fazer você ficar de pé, Ele quer fazer você estar de pé diante do Senhor, aleluia, para Ele poder agir sobre a sua vida. Ele quer fazer você a levantar a cabeça e não desanimar por mínima coisa, porque o nosso Deus é muito mais poderoso, e o nosso Deus, o teu Deus, Ele vai muito mais além do que você imagina.